Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para tratarmos de um assunto bíblico-teológico e vamos para a nossa sétima aula, onde nós vamos falar sobre o tema os livros apócrifos. Eu peço que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e se você já é inscrito no canal, deixe o seu like e também um comentário. Vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos para a nossa sétima aula e nessa sétima aula nós vamos falar a respeito dos livros apócrifos. Nós precisamos nos lembrar que nós falamos que o período dos 400 anos, período este que denominamos de intertestamentário, foi um período em que Deus não vocacionou ninguém para escrever nenhum livro sagrado ou inspirado. Porém, não é porque Deus não havia chamado ninguém para escrever um livro inspirado que nós devemos pensar que nenhum livro foi escrito. Na realidade, durante esse período intertestamentário, a história nos revela que foram escritos vários livros. Porém, esses livros que foram escritos, embora eles tenha um conteúdo histórico que serve para a nossa leitura e o nosso aprendizado, esses livros eles não têm um caráter sagrado porque não foram inspirados por Deus. E eu gostaria de dizer para você aqui alguns livros que foram escritos durante o período intertestamentário que são denominados como apócrifos. Nós temos o livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Sabedoria de Siraque ou Eclesiástico. Lembrando que nós temos na nossa Bíblia o livro de Eclesiastes. Este livro aqui, apócrifo, ele é chamado de Eclesiástico, certo? Para não confundir. Aí vem Baruque, primeiro e segundo Macabeus. Então, são 7 livros aí no total. Além desses 7 livros denominados apócrifos, nós temos também acréscimos a textos dos livros canônicos, livros sagrados inspirados que existem na Bíblia. Por exemplo, nós temos acréscimos no livro de Esther, do capítulo 10, versículo 4 a capítulo 16, verso 24. Acrescentaram aí no livro de Esther, a Igreja Católica fez isso, fez esse acréscimo apócrifo no livro bíblico de 107 versículos. Em Daniel 3, 23 a 24, há um total de 67 versículos que falam da oração e cântico dos 3 jovens na fornalha. E no capítulo 13, 65 versículos, que é a história de Susana. Então veja, esses acréscimos eles não foram inspirados, eles são apócrifos. Mas infelizmente a Igreja Católica Romana inseriu no livro inspirado de Esther e de Daniel esses acréscimos, esses textos apócrifos. Temos também 42 versículos a um capítulo 14 de Daniel, que é a história de Bel e o dragão. Todos esses livros citados, como os seus acréscimos, foi escrito aí durante o período intertestamentário, quando o cânon do Antigo Testamento, que vamos estudar mais à frente, já havia sido definido. Mas o que nós precisamos aqui pontuar é que nenhum desses livros foram inspirados por Deus. Portanto, eles não possuem um valor doutrinário. Por isso eles são considerados apócrifos. Mas, professor, o que significa a palavra apócrifo? Bem, a palavra apócrifo basicamente significa obra ou fato sem autenticidade ou cuja a autenticidade não se provou. Irineu de Leão, um dos pais da igreja, disse que apócrifo significa espúrio, pertencentes às seitas heréticas. Porém, esses livros, embora não sejam inspirados por Deus, eles possuem um valor histórico e cultural. Não é um livro doutrinário, mas é um livro acadêmico. De maneira que sobre os apócrifos, Lutero escreveu: os livros apócrifos não devem ser considerados como escrituras sagradas, mas são, entretanto,
úteis e bom para a leitura. Então perceba, embora eles não sejam considerados como escrituras sagradas, livros inspirados por Deus, eles são úteis e são bons para a leitura. Basta você ler esses livros apenas dando a eles um valor histórico e cultural, acadêmico, mas jamais lendo esses livros como escritura sagrada. Por uma questão muito simples, os livros apócrifos, eles possuem doutrinas, ensinamentos que são heréticos, contrários à palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, esses textos são considerados apócrifos porque suas doutrinas, seus ensinamentos, eles vão de contrário àquilo que a palavra de Deus ensina de modo geral, na sua macrovisão. Vou citar aqui duas passagens para você perceber. Existe um livro apócrifo chamado Tobias. No capítulo 6, versículo 8 deste livro, Tobias ensina que a prática de magia é uma forma de exorcismo, uma forma de expulsar demônios. Quando nós comparamos isso que esse livro apócrifo está dizendo com as Escrituras, nós descobrimos em Deuteronômio 18, versículo de número 10, que as práticas de magia, de bruxaria, de feitiçaria, elas são proibidas pelo próprio Deus. Ora, Deus não se contradiz. Se Deus em Deuteronômio 18, versículo 10, condena práticas de magia, como então poderíamos dizer que o livro de Tobias ele é um livro inspirado, se lá Tobias está ensinando magia na expulsão de espíritos malignos? Então nós percebemos que um não bate com o outro, um não concorda com o outro. E como sabemos que o autor do livro de Deuteronômio foi Moisés, e Deus prova isso na própria Escritura, que vocacionou Moisés para escrever esse livro, e não há nada na Bíblia que mostre Tobias sendo chamado para ser um escritor de um livro inspirado, então nós ficamos com o que Moisés disse inspirado por Deus e rejeitamos aquilo que Tobias fala, porque é sem autenticidade, algo que não se prova e que contradiz o restante das Escrituras. E mais, esse livro de Tobias, ele também contradiz aquilo que Jesus ensinou em Mateus 16, 17. Em Mateus 16, 17, Jesus ensinou que pelo nome dele, pelo poder que há no nome dele, o nome de Jesus, os demônios eles são expulsos. Logo, não precisamos de práticas de magia para expulsar demônios, porque há poder no nome de Jesus. E pelo poder do nome de Jesus, está escrito em Lucas, capítulo de número 10, os demônios, eles se submetem. Então, percebemos aí por que esses livros não possuem um caráter doutrinário por não serem inspirados por Deus. Mas há outro texto, por exemplo, há um livro apócrifo chamado 2 Macabeus. E em 2 Macabeus 12, versículo 46, é ensinado ali que nós devemos fazer orações pelos mortos, dando assim então uma forma, de colocar aquela doutrina católica de orar por quem já morreu, fazer missa de sétimo dia, como se isso fosse bíblico. Mas o livro de 2 Macabeus não é inspirado, é um livro apócrifo, então não podemos basear a nossa fé, a nossa doutrina em um livro apócrifo. 2 Macabeus 12, 46 ensina que devemos fazer orações pelos mortos, mas Hebreus 9, versículo 27 ensina que depois da morte segue-se a juízo. Não adianta mais fazer orações pelos mortos. Quando comparamos o que o livro de Macabeus diz com o que o livro de Hebreus diz que é um livro inspirado, nós rejeitamos o livro apócrifo de Macabeus e ficamos com o livro inspirado, a carta aos Hebreus. Então você percebe que esses livros apócrifos eles são rejeitados por conterem essas citadas e muitas outras heresias. Por isso eles foram considerados apócrifos, sem autenticidade. Eu quero concluir essa aula citando novamente aquilo que Lutero falou acerca dos livros apócrifos. O Lutero escreve: os livros apócrifos não devem ser considerados como escrituras sagradas, são, entretanto, úteis e bom para a leitura. Professor, eu posso ler os livros apócrifos? Pode, eles são úteis e bom para a leitura, mas lembre-se, aqueles livros não foram inspirados, portanto eles não servem de base para a sua fé. Eles servem apenas para o seu entendimento da cultura, da história,
Ele serve para você crescer em conhecimento intelectual, mas não em crescimento espiritual, porque ele não é um livro que serve de base para a sua fé, uma vez que não são inspirados, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido aí. Eu estou tentando fazer aqui de uma forma simples, tranquila, para que todo mundo possa compreender de uma linguagem mais fácil e compreensível. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.